Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa correção de Matemática 2, no módulo 4, página 112 e página 113. Vamos dar início aqui à questão 1. Assinale com X os itens que apresentam equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, o item A nós temos 7W mais U igual a 3. Então, aqui a gente tem uma equação do primeiro grau, porque o expoente é 1. E nós temos duas incógnitas, então marca um X. O item B, 9 menos X igual a 5X mais 1. Aqui a gente também tem uma equação do primeiro grau, só que ela só apresenta uma única incógnita, que é o X, então não marca. No item C, eu tenho P ao quadrado mais 2P mais 1 igual a 0. Aqui nós temos uma equação de grau 2, então também não marca, porque ela é uma equação de segundo grau. Item D, Z mais 4,1 é igual a menos 2,8y. Então, aqui a gente tem uma equação do primeiro grau, porque o expoente é 1. E nós temos duas incógnitas diferentes, então marca um X também. No item E, eu tenho 5 mais 3A menos B igual a C. Aqui a gente tem três incógnitas, o A, o B e o C, então você não marca. Item F, K sobre 6 é igual a 3 vezes, abre parênteses, V menos 1. Então, aqui a gente tem uma equação do segundo grau com duas incógnitas, então você também marca um X. Vamos para a questão 2. Assinale com X os pares ordenados que são soluções da equação x menos 3y igual a 1. Então, a gente vai analisar quais pares ordenados vão satisfazer essa equação, na qual o resultado tem que ser igual a 1. Para que essa igualdade seja verdadeira, quando eu substituir os pares ordenados, o resultado tem que ser igual a 1. Então, vamos substituir o 4 e o 1. O x é 4 e o y é 1. Então, vai ficar 4 menos 3 vezes 1. Então, vai ficar 4 menos 3, que é igual a 1. Então, satisfaz a equação. Então, você marca o item A. Vamos para o item B. O x é 1 e o y é 0. Então, vai ficar 1 menos 3 vezes 0, que dá 0. Então, vai ficar 1 igual a 1. Também satisfaz. Então, marca um x. Vai para o item C. X é 6 e o y é 2. Então, vai ficar 6 menos 3 vezes 2, que dá 6, né? Então, vai ficar 6 menos 6. 6 menos 6 dá 0 e não 1. Então, essa não dá certo, ó. Então, não marca. 8 menos 3. O x é 8 e o menos 3 é o y. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 dá 9, né? Então, menos com menos vai ficar mais. Então, vai ficar 8 mais 9, que dá 17. 17 não é igual a 1. Então, também não marca o item D. Vamos para o item E. 5 e menos 2. Então, vai ficar 5, menos com menos vai dar mais. 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar 5 mais 6, que dá 11. Também não marca, né? E agora, 0, que é o x, e 1, menos 1/3, que é o y. Aqui vai ficar 0. Então, menos com menos vai dar mais. Aí vai ficar 3 vezes 1, que dá 3, sobre 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, marca também. Então, ficou o item A, o item B e o item F. Vamos para a questão 3. Escreva 3 pares ordenados que sejam soluções de cada uma das equações. Esses pares ordenados aqui, eles vão ser sugestões, tá, gente? Vocês podem ter colocado outros valores que também podem ter dado certo. Vocês vão montar os pares ordenados de forma que o resultado de vocês vai ser 0, né? Então, aqui a gente tem 3 pares de sugestões. Vamos aqui provar 2. Vamos pegar o primeiro e o segundo par, onde o x é 1 e o y é 2. O x sendo 1 vai ficar 2 vezes 1, que dá 2, menos o y, que é 2, então 2 menos 2, que dá igual a 0. Então, o par ordenado 1 e 2, ele satisfaz essa equação aqui, ele é solução.
0 e 0. 2 vezes 0, 0, menos 0. 0 é igual a 0. Então, o par ordenado 0 e 0 também satisfaz. Vamos ver se o terceiro, menos 1 e menos 2. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos com menos vai dar mais 2. Então, menos 2 mais 2 vai dar 0. Então, aqui são 3 sugestões, tá bom? De pares ordenados que satisfazem essa equação, ou seja, que são soluções dessa equação. Então, você pode ter colocado outro par ordenado, não é obrigado você ter colocado esse, não. Que o que você colocou torna a igualdade verdadeira, você deixa ele, tá? Vamos pro item B. 4 menos 2x igual a y. Então, você vai escrever também pares ordenados que tornem essa equação aqui verdadeira, que seja a solução dessa equação. Que o nosso primeiro par ordenado é 0 e 4. Então, substituindo, aqui vai ficar 4 menos 2 vezes o x, que é 0, vai dar 0, então vai ficar 4, que é igual ao y é 4. Então, 4 é igual a 4, então satisfaz. 2 e 0, então vai ficar 4 menos 2 vezes o x, que é 2, menos 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4 dá 0, que é igual ao y, que é 0. Também satisfaz. Se você fizer com esse outro aqui, menos 2 e 8 também vai dar uma solução para essa equação, tá? O item C, x mais 2 é igual a 5 menos y. Então, você vai escrever aí pares ordenados, 3 pares ordenados que sejam soluções para essa equação. As nossas sugestões são o par ordenado 1 e 2, par ordenado 2 e 1 e o par ordenado menos 3 e 6, ok? Se os que vocês colocaram for diferente, tá? E eles solucionarem essa equação, tornar as desigualdades verdadeiras, não precisa apagar, tá? Item D. X é igual a 1 meio mais 3. A sugestão de solução seria 0 e menos 6, os pares ordenados. 5 e 4, outro par ordenado. Menos 2 e 10, outro par ordenado, tá? Só repetindo que essas aqui são sugestões, tá? Se você tiver colocado outros pares ordenados que tornem essas igualdades verdadeiras, você não precisa apagar, tá? Vamos para a questão 4. Na questão 4, ele diz o seguinte: em cada item, escreva uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, de modo que o par ordenado seja a solução dessa equação. Então, a gente vai escrever duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, na qual esse par ordenado vai ser a solução dessa equação. Lembrando novamente que aqui vão ser sugestões de respostas, tá? Se vocês tiverem colocado diferente e o par ordenado satisfazer sua equação, não precisa apagar para colocar o que a tia está colocando aqui, tá? Então, a primeira equação é x menos y igual a 1. Vamos ver se o par ordenado satisfaz. O y é 2, então vai ficar 2 menos o x, que é 1. Então, 2 menos 1 é 1. 1 é igual a 1, não satisfaz. O y é 2, então vai ficar 2 vezes o x, 2 vezes 1. Então, vai ficar 2 igual a 2, então satisfaz, tá? Vamos para o item B, que é o par ordenado 0 e menos 1. Então, as equações vão ser y menos x igual a menos 1 e y mais 1 igual a x. Se a gente substituir esse par ordenado nessas duas equações, ela vai dar uma solução para essa equação. E ele vai dar, né, o par ordenado, ó, substituindo. O y é menos 1, o x é 0. Então, aqui vai ficar menos 1 igual a menos 1. O y é menos 1, então vai ficar menos 1 mais 1 que dá 0, o x é 0. Então, 0 igual a 0. Ok? Satisfaz a equação. Então, agora nós temos o par ordenado menos 2 e 4. Nós temos as equações y menos 6 igual a x e 2y mais 3x igual a 2, tá? Não vou mais substituir porque eu já sei que ele é a solução para essa equação. O item D. Eu tenho o par ordenado menos 3 menos 5 e eu tenho a solução de duas equações, que é y igual a x menos 2 e y igual a 2x mais 1. Tá? Se a gente substituir esses pares ordenados nas duas equações, ele vai ser solução dessas duas equações. O item E tem um par ordenado 7 e 0, e as equações são x igual a y mais 7 e y igual a 7 menos x. Se eu substituir esse par ordenado nas duas equações, ele é solução para essas equações. O F tem um par ordenado 1 meio e 3, e eu tenho as equações
y igual a 6x e y menos 4x igual a 1, ok? E ele satisfaz essas duas equações. Vamos para a questão 5. A metade de um número natural mais o triplo de outro número natural é igual a 16. Determine uma possível resposta para esse problema. Então, vamos lá. A metade do número natural, então, o número natural eu vou chamar de x, a metade é dividido por 2. Então, 1 é x sobre 2. Mais o triplo de outro número. Então, eu vou chamar outro número de y. Então, triplo 3 vezes o y, que é igual a 18. Então, agora eu tenho que pensar em pares ordenados que satisfaçam, tá? Essa equação. Então, aqui a gente tem umas sugestões de pares ordenados que satisfazem essa equação. Os pares ordenados 0 e 6, 6 e 5, 12 e 4, 18 e 3, 24 e 2, 31, 36 e 0. A gente pegar o par ordenado 6 e 0. Primeiro aqui, ó. O x é 0, então vai ficar 0 dividido por 2 dá 0, mais o y, que é 6. 3 vezes o y dá 3 vezes 6, que dá 18. 18 é igual a 18. Então, satisfaz. Se a gente fizer com todos esses que estão aparecendo aqui, todos os outros pares, também vai tornar a equação verdadeira. Ok? Então, aqui são sugestões de respostas. Vamos agora para a página 113, a questão 6. Diz o seguinte: no plano cartesiano, esboce o gráfico das soluções da equação x menos y menos 1 igual a 0. Em seguida, responda aos itens. Então, aqui, gente, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é traçar, né, a reta que vai ser formada por essa equação aqui, tá? Ele pede pra gente esboçar o gráfico, tá, das soluções da equação, tá? Para isso, a gente vai fazer a seguinte modificação na nossa equação. Ela é x menos y menos 1 igual a 0. A gente vai passar o y e o 1 pro segundo membro, tá? Vamos deixar o x no primeiro membro sozinho. X vai ser igual a y mais 1, tá? Então, negativo no primeiro membro, passa positivo pro segundo. E a gente vai atribuir valores para y para encontrar o valor de x. Ó, para o y igual a 0. Se o y for igual a 0, qual vai ser o valor de x? Basta substituir. X vai ser igual ao y, que é 0 mais 1. Então, o x vai ser igual a 1. Então, o y igual a 0, o x vai ser igual a 1. Então, tem um par ordenado, que é o par ordenado 1 e 0, que é o valor do x e o valor do y. Para y igual a menos 1, então, vamos substituir. X vai ser igual a menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 cancela, dá 0. Então, o y igual a menos 1, o x vai ser igual a 0. Então, tem o par ordenado 0, menos 1, que é o x e o eixo y. E agora eu vou colocar esses pontos aqui no plano cartesiano. 1 e 0. O x é 1, ó. X aqui, ó, na horizontal. E o y é 0, então tá em cima do eixo, tá? O próximo é o x é 0 e y é menos 1. Então, 0 e o y, que tá na vertical, menos 1. Agora, ó, eu traço a reta, ó, ligando os dois pontos que eu formei. Então, essa aqui vai ser a reta x menos y menos 1 igual a 0, tá? Se você quiser continuar fazendo mais tentativas para colocar mais pontos aqui, você pode continuar, tá? Aqui aí vai pegar esses pontos aqui, ó. 2 e 1, tá? 3 e 2. E assim sucessivamente, tá? Você pode fazer aqui também para baixo, tá? Menos 1 e menos 2. Menos 2 e menos 3, tá? Aí, no item L diz o seguinte: a origem do plano cartesiano é a solução dessa equação, ou seja, a reta ela passa pela origem, a origem é bem aqui. Não, ela não passa pela origem, então ela não é solução, então você escreve não. Item B, o ponto 3 e 2 pertence ao gráfico? 3 e 2, vamos ver, ó. 3 e 2. Pertence, ó, porque a nossa reta está cortando ele, então sim. E o ponto menos 1 e 2?
menos um e 2. Seria aqui pra cima. Não. Então, não. Sim para o primeiro e não para o segundo. Vamos para a questão 7. Determine o valor de A, sabendo que o par ordenado menos 2 e A menos 3 é solução da equação x menos y mais 6 igual a menos 2y. Então, aqui a gente tem o eixo y, o eixo x, perdão, e aqui a gente tem a coordenada para o par ordenado y, tá? Então, a gente vai organizar aqui a nossa equação, tá? Então, eu tenho x menos y mais 6 igual a menos 2y. Então, eu tenho o quê? X menos y, vou passar o menos 2y para o primeiro membro. Então, vai mais 2y igual o 6, eu vou passar para o segundo membro, então ele vem negativo, menos 6. Então, x, repete, menos y mais 2y é y, igual a menos 6. Então, agora eu vou substituir o x, que é menos 2, e o y, que é a menos 3. Então, a menos 3 igual a menos 6. Então, vai ficar menos 2, fazendo jogo sinal, mais com mais dá mais a, mais com menos dá menos 3, igual a menos 6. A vai ser igual a menos 6, mais 2, mais 3, passando para o segundo membro. Mais 2, mais 3, dá 5. Então, menos 6 mais 5, sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, A igual a menos 1. Questão 8. Observe a representação do gráfico das soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. O ponto menos 2 e 4 pertence ao gráfico e o ponto 3 e menos 3. Então, aqui a gente tem, ó, os pontos menos 2, ó, tá? E 4, então, pertence ao gráfico. Mas a gente não tem o ponto 3 e menos 3 aqui pertencendo ao gráfico. Então, para o primeiro ponto, é sim. Para o segundo ponto, é não, tá? E aqui a gente tem o 1, né? E aqui, mais do lado, a gente tem próximo do 1. Então, traça aqui a nossa reta, tá? Vai ficar assim. Então, no item B, ele pede o seguinte: marque com x a equação cujo gráfico das soluções é uma reta, tá? Então, tenho x mais y igual a 1. Eu tenho 3 meios de x mais y igual a 1. E eu tenho x sobre 2 mais y igual a menos 1. Se a gente pegar o ponto que está aqui presente, que é menos 2 e 4, e substituir aqui, vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar 3 meio vezes o x, então vai ficar 3 meio vezes menos 2, mais o y, que é 4, igual a 1. Então, vai ficar 3 vezes menos 2, que é menos 6 dividido por 2, dá menos 3 mais 4 igual a 1. Então, menos 3 mais 4 vai ficar 1 igual a 1. Então, marca aí a equação, porque ela é solução, tá? Para essa equação. Então, você marca aqui, ó, segunda equação. Vamos para a questão 9. Determine o par ordenado, que é a solução da equação x mais y igual a 3 e y igual a 1 mais x simultaneamente, ou seja, que é ao mesmo tempo, tá? O mesmo par ordenado que serve para essa equação aqui vai servir para essa outra aqui. Ou seja, os pares ordenados das duas equações são iguais, tá? Então, nós temos o quê, ó? X mais y igual a 3. Então, nós vamos isolar o x para ficar semelhante a essa daqui, ó. Então, y vai ser igual a 3 menos x, o x vai passar para o segundo membro. Logo, eu tenho a equação x igual a 3 menos y igual a 3 menos x e y igual a 1 mais x.
Os pares ordenados delas têm que ser iguais, então eu vou igualar as duas, tá? Então, vai ficar 3x menos y igual a 1 mais x. Eu vou tirar aqui, ó, o eixo y e vou igualá-las. Então, vai ficar, resolvendo, menos x, passo o x do segundo membro para o primeiro membro, vem negativo, menos x, igual a 1, passo o 3 para o segundo membro, ele vem negativo, menos 3. Menos x dá menos 2x. 1 menos 3 vai dar menos 2, então vai ficar menos 2x igual a menos 2. Multiplico por menos 1, vai ficar 2x igual a 2. X vai ser igual a 2 dividido por 2, x é igual a 1. Então, eu encontrei o valor do eixo x, né? Então, agora, basta eu encontrar do eixo y. Vou pegar uma das equações, vou pegar essa primeira aqui, ó. X mais y igual a 3 e substituir o valor de x. X é 1 mais y igual a 3. Então, o y vai ser igual a 3 menos 1, que é 2. Então, o par ordenado é 1 e 2. Simultaneamente, a solução das duas equações, ok? Então, a gente finaliza assim a nossa correção. Beijos, tchau, tchau.